Cobiça, a raiz de todo mal. Mensagem por Leroy Shelton Jr. Há algum tempo o Senhor vem colocando em meu coração uma série de mensagens sobre o pecado da cobiça, que é proibido pelo 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Consideraremos 3 aspectos desse pecado. Primeiro, suas profundidades reveladas pelo poder do 10º mandamento. Segundo, seu engano conforme demonstrado pelos ensinamentos de nosso Senhor nos Evangelhos. E terceiro, seu efeito condenador, porque é o pecado principal que quebra todos os mandamentos. E então desejo mostrar-lhe as evidências da cobiça para que possamos examinar a nós mesmos e ver se fomos surpreendidos por este pecado. Caro amigo, estou impressionado com a necessidade dessas mensagens, pois desejo mostrar que a lei de Deus não foi ultrapassada. Não passou de sua utilidade, mas, quando usado pelo Espírito Santo no coração de um pecador, ainda tem o mesmo efeito, para que se cale toda a boca e todo mundo se torne culpado diante de Deus. Romanos 3, versículo 19. Como sabemos o que é pecado? Pela lei, pois, como o apóstolo Paulo tão claramente estabelece em Romanos 7:7, ele não conheceu a luxúria, o pecado do desejo ilícito, exceto que a lei disse, não cobiçarás. Ele permaneceu irrepreensível perante a lei de Deus aos seus próprios olhos, até que este 10º mandamento lhe foi revelado pelo Espírito Santo. Então ele viu que pecador ele era diante de Deus e que, em vez de ser inocente, ele não passava de uma montura aos seus próprios olhos e aos olhos de Deus, de acordo com seu próprio testemunho em Filipenses 3 e Romanos 7. A lei, então, é o guia de Deus, ou oficial, para nos levar a Cristo, pois um pecador deve conhecer experimentalmente sua condição pecaminosa, sem esperança, culpada e perdida diante de Deus, antes de desejar o Evangelho da graça de Deus em Cristo. Só então ele poderá receber a preciosa verdade de que Deus pode ser justo e o justificador daquele que crê em Jesus. Romanos 3, 26. Só então ele será capaz de entender e crer que podemos ser feitos justiça de Deus em Cristo, porque Deus o fez pecado por nós, que não conheceu pecado, segundo aos Coríntios 5, 21. Veja, o homem caído não está sendo julgado. Ele não está em liberdade condicional, mas apenas sob uma prorrogação. Ele já foi julgado e considerado culpado. Ele já está condenado e sentenciado à morte pelo juiz supremo do universo, como João 3, versículos 18 e 36 declara. Quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então ele está na cela da condenação, atrás das grades da prisão do pecado, mantido cativo por Satanás e um prisioneiro do inferno sem nenhuma possibilidade ou base para apelar de si mesmo diante de Deus. Portanto, a única coisa que uma pobre alma fora de Cristo pode esperar é a morte eterna e o julgamento, a menos que a misericórdia intervenha. Esta é a razão pela qual pregamos a lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, verso 20. Temos clamado por reavivamento e estamos confiando em Deus, o Espírito Santo, para trabalhar nos corações e mostrar como sua santa lei foi quebrada e como os pecadores são culpados e condenados a morrer diante de Deus, e que sua única esperança está na obra expiatória de Cristo, conforme revelada no Evangelho da graça de Deus. Você deve saber que sua única esperança é encontrada no Senhor Jesus Cristo, que é a soma total do Evangelho, pois ele tomou o lugar do pecador na cruz para pagar integralmente a dívida do pecado e libertá-lo da justa punição do inferno. João 5, verso 24, diz que aqueles que estão em Cristo não são mais condenados,
mas já passaram de debaixo do julgamento de Deus e da morte para a vida, tendo sido trazidos para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8:21. Agora vamos repetir o 10º mandamento e olhar para certas palavras para mostrar a sua força. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Observe estas palavras: do teu próximo, dele, 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 do teu vizinho. Você vê a força deste mandamento? Há, nestas palavras, uma proteção cétupla do interesse do outro. É o que está na vinha do teu próximo, ou qualquer coisa que seja do teu próximo que você não pode ter, e todos os homens são seus vizinhos. Ele diz: o que é do seu próximo, deixa em paz. Então você não ousa cobiçar o que Deus deu ao seu próximo. A palavra cobiçar é traduzida com mais frequência no Novo Testamento, pois Tiago a chama de luxúria. Significa desejar desordenadamente ou sem a devida consideração pelos direitos dos outros, desejar injustamente. E a natureza particular do 10º mandamento é que ele alcança as atividades ocultas da mente, do coração e da vontade, além dos aspectos externos de nossa conduta, revelando os motivos e as intenções do coração, e condena o pecado quando é considerado pela primeira vez em nossas afeições. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15 confirma isso. Mas todo homem é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, tendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Assim, a excessiva pecaminosidade da cobiça é que ela quebra todos os mandamentos no coração antes mesmo de serem cometidos no ato público. Agora sabemos que todos os outros mandamentos proibiram atos explícitos que, se desobedecidos, mais cedo ou mais tarde serão detectados pelo próximo. Mas este 10º mandamento nos adverte solenemente contra o pecado na vida interior e oculta, que pode estar oculto de qualquer ser humano, mas certamente é conhecido por nosso Deus vivo, santo e justo. E mais cedo ou mais tarde, esse pecado oculto também se revelará em algum ato aberto. Aqui reside a importância deste mandamento. Vamos mais longe. Este 10º mandamento abrange todos os outros mandamentos, porque a violação de cada um nasce do coração da cobiça que todo homem e mulher possuem por natureza. Nosso Senhor sabia o que havia no coração do homem. Ele sabe o que está em seu coração e no meu, como está registrado em Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23. De dentro do coração dos homens, isto é, de seu ser moral, procedem maus pensamentos, adultérios, fornicações, homicídios, furtos, avareza, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, orgulho, loucura. Todas essas coisas más vêm de dentro e contaminam o homem. Não é de admirar que Deus tenha que nos dar um novo coração quando Ele nos salva, e eu louvo a Deus por Ele fazer exatamente isso. Esta verdade é confirmada em Jeremias 17, verso 9, que nos diz que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? E há muitas outras escrituras que nos dizem que o homem está longe de Deus, que odeia a Deus, que ama a maldade e a injustiça, que desagrada a Deus, que em seu estado natural foge de Deus e ama mais as trevas do que a luz, porque suas ações são más. Este é o coração de cada indivíduo fora do Senhor Jesus Cristo. Não é apenas o coração do pagão que se curva a paus, pedras e crocodilos, ou adora o sol e a lua, mas este é o coração de todo homem na cristandade, seja no púlpito ou no banco, que nunca curvou o coração e a vontade ao Senhor Jesus Cristo. Veja, a partir desta descrição do coração humano por aquele que é santo e justo e que conhece o que há no homem, entendemos que o homem por natureza é totalmente depravado
permanecendo sob a justa ira de Deus. E querido amigo, se a graça divina não vier e lhe der um novo coração pela obra de Deus, o Espírito Santo, então você está perdido e perdido para sempre. Mas é preciso o poder do 10º mandamento nas mãos do Espírito Santo para revelar o pecado da cobiça no coração de cada indivíduo, porque é um pecado tão sutil. Agora, porque a cobiça é um pecado do coração, outro aspecto desse pecado é que ele nos engana e mata, exceto pelo poder de convicção e libertação do Espírito Santo de Deus. Nosso Senhor nos adverte em Lucas 12, verso 15, sobre esse pecado do coração da cobiça. Tomai cuidado e guardai-vos da cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Ele, portanto, nos diz para estarmos em guarda contra a cobiça ou ganância de toda a descrição. Portanto, vamos fazer um inventário para ver se esse pecado da cobiça se infiltrou em nossos corações e vidas. Ouça agora. A palavra grega para ganância é muito descritiva. Significa ter sede de ter mais, sempre ter mais e ainda mais. É como se um homem, para saciar sua sede, tomasse um gole de água salgada, que por acaso é a única água disponível. Isso o deixa ainda mais sedento, então ele bebe repetidamente até que sua sede o mate. Assim é com o pecado da cobiça ou ganância. É o desejo descontrolado de ter mais, mais e ainda mais, até que a cobiça mate a alma do homem. E então ele permanece sob a maldição de Deus para sempre. Como Provérbios 27, verso 20 nos diz, o inferno e a destruição nunca estão cheios, assim os olhos do homem nunca estão satisfeitos. Que pecado! Oh, meu amigo, esse é um pecado profundamente arraigado na alma, nunca satisfeito. A cobiça condena o homem ao inferno. Para nos mostrar ainda mais o engano desse pecado da cobiça, da ganância, nosso Senhor nos adverte com uma parábola sobre um homem rico que foi devorado por esse pecado. Ouça Lucas capítulo 12, versículos 16 a 21. A terra de um certo homem produziu com abundância, e ele pensou consigo mesmo, dizendo, o que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E ele disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores. E ali eu entregarei todos os meus frutos e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens muitos bens em depósito para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse, insensato, esta noite te pedirão a tua alma. Então, para quem serão as coisas que tens preparado? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Isto abrange tudo. A cobiça faz com que o homem acumule para si mesmo na terra coisas das quais não tem necessidade e não acumule tesouros no céu para com Deus. Então vemos que a cobiça engana o homem sobre seus valores. Ele coloca ênfase nas coisas e perde as bênçãos de viver para Cristo e para os outros. A cobiça é um pecado condenatório porque impede a palavra de Deus de entrar na alma. Por meio da cobiça, o homem vê apenas seus desejos em vez das necessidades de sua alma. Então ela cega os olhos de seu entendimento e fecha seus ouvidos para ouvir as reivindicações de Deus sobre ele e sua vida. Por meio de interesses próprios, seus ouvidos são fechados aos preceitos e mandamentos da palavra de Deus, que Deus deu para o bem da humanidade e para sua própria glória. Em vez de buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, Mateus 6:33, ele corre avidamente atrás do mundo, agarrando e amando as coisas do mundo. Ele não dá ouvidos aos avisos da palavra de Deus que são dados para protegê-lo e ajudá-lo. Então, em vez do maior bem, Deus, ele escolhe o maior mal, o pecado, por sua própria conta e risco. Enquanto ele persegue cegamente seus próprios desejos depravados, ele diz em sua alma, eu devo fazer do meu jeito. Eu terei aquela mulher ou aquele homem se eu tiver que acabar com o casamento deles para obtê-los. Eu terei essa posição se eu tiver que matar alguém para obtê-la. Eu terei meu prazer e minha bebida, meu dinheiro, minha casa, meu trabalho,
meus bons momentos na vida e meu caminho, não importa quais sejam as consequências. Esta é a essência do mal, meu amigo, e este é o coração de todo homem ou mulher fora de Cristo. A cobiça, então, cega a alma para acreditar em uma mentira, que ele tem o direito de fazer consigo mesmo o que quiser, e ele diz a Deus: não fique no meu caminho. Mas, meu amigo, se Deus nunca vier em misericórdia para com sua alma e você morrer nessa condição, você está em uma condição terrível. O inferno debaixo se moverá para encontrá-lo em sua vinda. Você sabia disso? Oh, que Deus abra os corações de cada um de vocês que foram enganados, para que vocês possam ver e clamar a Deus para quebrar o poder da cobiça em seu coração e vida. Clame a Deus para vir em seu socorro e aplicar seu precioso sangue pelo poder de seu Espírito para limpar sua alma deste pecado. Somente Deus pode livrá-lo e eu oro para que ele o faça. Segundo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem qualquer coisa que seja do teu próximo. Êxodo 20:17. Vimos que é somente pela lei nas mãos do Espírito Santo que um pecador pode saber o que é pecado e assim vir a conhecer sua necessidade do Senhor Jesus Cristo. Então, na parábola de Nosso Senhor em Lucas 12, vimos o engano deste pecado, pois ele procede do coração, e o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Jeremias 17:9. Quão condenatório então é este pecado que agarra a alma com o desejo descontrolado de ter mais e mais, até que ele tome a própria vida e alma do indivíduo, pois nunca pode ser satisfeito. Provérbios 27:20. Vamos olhar novamente para a parábola de Lucas 12 para ver o aviso dado contra este pecado de cobiça. E ele lhes contou uma parábola dizendo: o campo de um certo homem rico produziu com abundância e ele arrazoou consigo mesmo, dizendo: o que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos? E ele disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e construirei maiores, e ali recolherei todos os meus frutos e bens. E direi à minha alma: alma, tens muitos bens em depósito para muitos anos, descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite a tua alma será pedida de ti. Então para quem serão as coisas que tens preparado? Assim é aquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para com Deus. Lucas 12:16-21. O que havia de errado com este fazendeiro? Era o fato de ele ter tido sucesso? Claro que não. Em nenhum lugar as Escrituras condenam o sucesso ou as riquezas como tais. Deus nunca rejeitou Abraão ou Salomão, Jó ou José de Arimateia por serem ricos e bem-sucedidos. O que havia de errado então com este homem rico? Ele havia adquirido sua riqueza por meios desonestos? Não há nada nesta parábola que aponte nessa direção. Pelo contrário, temos a impressão de que o homem havia se tornado rico por causa da bênção de Deus do trabalho de suas mãos, fazendo com que o solo fosse tão fértil que produzisse colheitas abundantes. Ouça-me agora, caro amigo. Os versículos que lemos indicam claramente o que estava errado. O homem rico mostra que não se conhecia. Veja, ele falhou em perceber que seu corpo era mortal e não viveria por muitos anos. Ele foi enganado pelo engano das riquezas, sobre a qual nosso Senhor nos adverte em Mateus 13:22. Os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Além disso, ele não levou em conta o fato de que os amplos bens nos quais ele se alegrava não poderiam satisfazer sua alma. Veja, ele não tinha nada para sua alma, e é aí que reside o engano do pecado da cobiça. Ele busca prazer e alegria do corpo físico, enquanto a alma não recebe nada para se alimentar. Lemos em Isaías 44, verso 20, sobre este homem cobiçoso. Ele se alimenta de cinzas, um coração enganado desviou para que ele não possa livrar sua alma nem dizer: não há uma mentira na minha mão direita. E meu amigo, você está enganado hoje
Se você providenciou apenas para o corpo, a mente, para sua família e todas as suas necessidades físicas, mas não providenciou para sua alma. É a alma que vive após a morte. O corpo volta para a Mãe Terra, onde os vermes o comerão enquanto aguarda o dia da ressurreição. Veja, você ou será ressuscitado para a ressurreição da vida para desfrutar da vida eterna com Cristo para sempre, ou ressuscitado para eterna condenação e desprezo, João 5:29, para ser expulso da presença de Deus e pagar pelos seus pecados no inferno para todo sempre. E que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Mateus 16:26. Outra coisa sobre esse homem rico é que ele não considerou as necessidades dos outros. Ele acumulou tesouros para si mesmo. Seu egoísmo é demonstrado pelo fato de haver 6 eus e 5 meus nesses versículos. Ele deveria ter percebido que havia outras pessoas que precisavam de alguns de seus grãos, mas ele perdeu a alegria de dar generosamente. Tudo o que ele conseguia pensar era em derrubar seus velhos celeiros para construir outros maiores nos quais armazenar todos os seus grãos para si mesmo. Não é de se admirar que Deus o tenha chamado de tolo, pois ele não pensava em ninguém além de si mesmo, sem nenhuma preocupação com sua alma imortal nem com as necessidades dos outros. Oh, que coisa terrível é isso, para um homem viver sua vida apenas para si mesmo em vez de para a glória de Deus e dos outros. Vemos então que a cobiça é a adoração do eu, que é a encarnação de todo o mal. Porque o eu está no trono do coração, tudo desta vida se torna servo da gratificação de todos os desejos carnais e egoístas. O egoísmo é, essencialmente, meu direito ao meu próprio eu e tudo que toco para meu prazer e para minha glória. Eu, meu e meu. E isso é cobiça. Diz em essência, estou preocupado apenas comigo mesmo, então vou conseguir o que quero. Não importa como eu consiga, ou quem eu machuque, roube ou mate, e não importa como eu minta ou quantas vidas eu destrua, vou fazer exatamente o que eu quero fazer. Mas esse é o cerne da rebelião contra Deus. E jovem, se esse espírito não for quebrado, você vai acabar no inferno sem esperança e sem Deus. Jovem, você pode estar sentada aí hoje dizendo a si mesma, bem, eu ainda sou jovem, mas como você sabe que vai viver até amanhã? Como você sabe que Deus não vai lhe dizer neste mesmo dia o que ele disse àquele rico tolo em Lucas 12? Tolo, hoje a tua alma será exigida de ti, e então para quem serão essas coisas? Você não pode levar nada com você, pois nada trouxemos para este mundo, e é certo que não podemos levar nada. 1 Timóteo 6:7. 6 pés de terra nos torna todos iguais. A raiz da questão, no entanto, como trazido à tona por nosso Senhor nesta parábola, é que por seu egoísmo, este rico tolo não era rico para com Deus. Ele estava até mesmo roubando ou cobiçando o tempo que o Senhor lhe dera para se preparar para a eternidade, correndo atrás de suas próprias concupiscências tolas e nocivas, das quais 1 Timóteo 6, versículos 9 e 10 nos adverte. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns cobiçando-o se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Oh, meu amigo, que coisa horrível para um homem não ser rico para com Deus. Esta é a pior pobreza que um homem pode ter, pois se você não está acumulando tesouros no céu, você está acumulando ira para o dia da ira. Veja Romanos 2:5. Se você não está em Cristo e não está enviando tesouros adiante para o próximo mundo por sua graça, você receberá o salário do pecado, que é a morte eterna. Romanos 6:23. Pobre é sua alma, se você não sabe nada sobre as riquezas da graça de Deus. Você vê quão enganoso é esse pecado? Ele faz um homem passar fome em sua alma para que ele possa ter os prazeres para seu corpo.
e então o faz esquecer seu próximo enquanto ele considera apenas a si mesmo em tudo. Portanto, ele é enganado em seus valores. Ele o rouba da alegria que ele poderia ter vivendo para Cristo e para os outros, enquanto ele envia adiante aqueles tesouros celestiais pela graça de Deus, e o condena porque, em vez disso, ele está entesourando a ira de Deus e o salário da injustiça, que é eterna morte no inferno para sempre. Então a cobiça é um pecado sutil. Ela usa muitas coberturas. Na verdade, é chamada de manto da cobiça em 1 Tessalonicenses 2:5. Por quê? Porque ela se esconde sob um manto de sutileza, até mesmo usando a palavra de Deus enganosamente. Como alguém dirá, você não sabe que Deus disse em João 10:10 que Ele dá a vida mais abundante? E em 1 Timóteo 6:17 que Ele me deu todas as coisas ricamente para desfrutar? Ele quer que tenhamos o melhor. Portanto, é certo que eu me permita esse luxo ou aquele entretenimento. Oh, querido amigo, este é o seu coração? Se sim, você é enganado pela cobiça e pelo seu próprio desejo lascivo por coisas e prazeres. Você diz, minhas necessidades são muito grandes. Não posso dar para a obra do Senhor. Não posso dar para ajudar pessoas necessitadas. Não, devo provar a mim mesmo. Mas, ó, meu amigo, você tem uma falsa segurança e perde a bem-aventurança de dar. Ele não lhe deu o que você tem para gastar apenas consigo mesmo e com todos os prazeres e coisas desta vida, enquanto a necessidade de divulgar o evangelho da graça de Deus implora. Outro busca justificar seu egoísmo dizendo, não posso dar para a obra do Senhor, não posso dar aos outros porque devo prover para a minha família. Você sabe que a Escritura em 1 Timóteo 5:8 diz que aquele que não provê para a sua própria casa é pior do que um infiel. Sim, mas em 1 Reis 17:13, Elias disse à viúva para primeiro fazer um bolo para ele, e depois ela poderia fazer um para ela e seu filho. E a botija de azeite nunca faltou, nem a panela de farinha se desperdiçou. E em Mateus 6:33, ele nos ordena buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meu amigo, você está apenas escondendo o seu coração cobiçoso sob o pretexto de prover para sua família. Você vê como esse pecado condena? Você vê sua sutileza? Ele faz um homem dizer, bem, eu sou econômico, você sabe, eu devo economizar. Sim, você economiza apenas para si mesmo. Mas a palavra de Deus ensina em Efésios 4:28 que devemos trabalhar com o propósito de que possamos dar àquele que precisa. Ou você diz, bem, devo estar fazendo algo certo. Deus certamente me abençoou com ganho material. A Bíblia é clara quando diz que essas são disputas perversas de homens de mentes corruptas e destituídos da verdade, supondo que o ganho é a piedade. Ela também ensina que a piedade com contentamento é grande ganho, pois nada trouxemos para este mundo, e é certo que nada podemos levar dele. E tendo alimento e vestuário, ele diz, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6, versículos 5-8. Mas um coração cobiçoso não pode estar contente. Ele olha para a esposa de outro homem e diz, oh, se eu tivesse uma como ela. É melhor você estar contente com o que Deus lhe deu. A grama sempre parece mais verde do outro lado da cerca, mas não é. Oh, se eu pudesse apenas conseguir este ou aquele emprego, então eu ficaria satisfeito. Não, você não ficaria. Se Deus lhe desse $1.000 por dia, você não ficaria satisfeito. Seu coração vai atrás de sua cobiça. Dê, grita sanguessuga, Provérbios 30, verso 15. E assim o pecado da cobiça diz, dê, eu tenho que conseguir mais. E você se queixa porque Deus não lhe deu o que os outros têm. Você cobiça as bênçãos dos outros ou sua paz e tranquilidade. Ainda assim você não está disposto a descer diante de Deus em arrependimento e assumir a culpa. Você deve ter o seu caminho e sua vontade. Mas, ó meu amigo, o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago 1, verso 15.
É por isso que estou alertando você sobre esse pecado. É um pecado condenatório. Os sermões morrem em um coração cobiçoso porque a alma é tomada pelo mundo e não quer ouvir sobre uma vida de abnegação. Novamente, é por isso que é um pecado condenatório. Ele impede a palavra de Deus, conforme pregada, de tomar conta do seu coração. Você pode vir à casa de Deus, mas não pode ouvir a palavra de Deus enquanto seu coração for atrás da cobiça e dos prazeres deste mundo. Você está lá fisicamente, mas está pensando em como pode ganhar mais dinheiro. Sua alma é roubada da bênção e você continua ansiando e trabalhando e não espera nada além do engano das riquezas e dos prazeres desta vida. Você não tem tempo para a palavra de Deus. Você não tem tempo para meditar sobre a bondade, a graça e a misericórdia de Deus que lhe deu tempo para se arrepender. Você se contenta com algumas lágrimas ou com alguns versículos das Escrituras. Você se contenta em dar alguns dólares e perecer porque não está disposto a quebrar diante de Deus e se tornar alguém que se nega a si mesmo. É dito dos ouvintes do solo espinhoso na parábola do semeador, Mateus 13:22, que a semente recebida entre espinhos é perdida porque os cuidados deste mundo e a enganação das riquezas e prazeres sufocam a palavra, tornando o ouvinte infrutífero. Sim, e este coração cobiçoso torna o homem apto apenas para o inferno. Portanto, sabemos que a cobiça impede o homem de orar, crer e estudar a palavra de Deus, pois um homem cobiçoso não pode viver pela fé. Ele confia em coisas em vez do Deus vivo que nos dá ricamente todas as coisas para desfrutar. 1 Timóteo 6,17. A cobiça torna o homem um ladrão. Ele mente e trapaceia para obter mais dinheiro. Ele ri disso como um bom negócio, mas isso é roubar dos outros, meu amigo. Em nossa próxima mensagem, nós mostraremos a você como esse pecado da cobiça é um pecado mãe, porque ele quebra todos os mandamentos de Deus. Meu coração está com você que é consumido por esse pecado, pois você é um indivíduo triste. A palavra de Deus não pode encontrar um lugar de descanso em sua alma. Caro amigo, se Deus mostrar que esse é seu coração, prostre-se diante dele em arrependimento, clamando a ele por misericórdia contra esse pecado que fecha o coração contra Deus, contra seu próximo e contra prover sua alma que nunca morre. Oh, que Deus trabalhe, que ele tenha misericórdia, que ele desça em poder e com muita segurança e lide com sua alma como só ele pode. Que ele trabalhe poderosamente e eficazmente para lhe dar um coração de graça e um coração para clamar por ele como nunca antes. Senhor, quebre o poder do pecado em minha vida. E meu amigo, eu não o deixarei ir, eu continuaria chorando por ele. Até eu devo clamar diariamente, ó Senhor, não me deixe sozinho, continue a quebrar o poder do pecado, dando-me vitória sobre ele como prometeste em Romanos 6,14. Leve todo o pecado a ele e clame contra ele, para que ele possa purificá-lo pelo seu sangue e libertá-lo pelo seu poder, dando aquela graça que é necessária para que você possa se aproximar dele. Então você encontrará no Senhor Jesus Cristo, que é o amante das almas pecadoras, seu tudo em tudo. Terceiro, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem qualquer coisa que seja do teu próximo. Êxodo 20:17. Vimos as profundezas deste pecado à medida que este 10º mandamento alcança abaixo das partes externas da nossa conduta para as atividades ocultas da mente, do coração e da vontade, e condena o pecado quando ele é primeiro entretido nas afeições. Então vimos esse mesmo pensamento trazido à tona em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência e seduzido. Então, quando a concupiscência concebe, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. E em Marcos 7, versículos 21 a 23, vimos que todos, por natureza, possuem esse coração maligno de cobiça, pois do coração do homem procede todo o pecado,
Vimos o aviso que nosso Senhor deu em Lucas 12, onde ele nos diz para estarmos em guarda contra esse pecado por causa de sua falsidade. Tomai cuidado e guardai-vos da cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Versículo 15. A cobiça nos engana e nos mata, exceto pelo poder convincente do Espírito Santo de Deus e sua libertação. Pois é o desejo descontrolado de ter mais e mais e ainda mais, até que mate a alma do homem e então ele permanece sob a maldição e ira de Deus para sempre. Agora desejamos mostrar a você que o efeito condenatório desse pecado perigoso é que ele é um pecado-mãe. Faz o homem quebrar todos os mandamentos no coração antes que o pecado chegue ao ato manifesto. É por isso que o pecado da cobiça é a raiz de todo mal. Veja, ele quebra o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Pois um homem cobiçoso é um idólatra, tendo outros deuses além do único Deus verdadeiro e vivo. A própria essência desse pecado é claramente definida em Colossenses 3, verso 5 como idolatria. Diz: mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, fornicação, impureza e cobiça, que é idolatria. Então o homem cobiçoso faz de Mamon, ou este mundo, seu Deus, porque ele vive para esta vida e esta vida somente. Ele é movido pelos ídolos de riquezas e prazeres, ou luxúria, posição ou fama e fortuna, e colherá o salário da morte eterna no inferno se não se arrepender. Romanos 6, 23. Mas mais do que qualquer outra coisa, a cobiça é vista como idolatria porque o eu se senta como Deus no trono do coração de cada alma não salva, como mostrado pela parábola do rico tolo. Esta é a personificação de todo o mal, pois tudo desta vida se torna servo da gratificação de todos os desejos carnais e egoístas. A cobiça quebra o segundo mandamento: não farás para ti nenhuma imagem de escultura, não te prostrarás diante delas. O homem quebra esse mandamento quando adora os ídolos que ele mesmo criou em seu coração. Ele não busca conhecer o Deus verdadeiro e vivo como ele é revelado no Senhor Jesus Cristo por meio de sua santa palavra, mas ele quer algo que ele possa ver e entender com sua própria mente depravada. Então ele muda a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Romanos 1, 23. Meu amigo, a que ídolo você está se curvando hoje? Você se curva diante do ídolo da sua própria opinião ou da sua própria igreja dizendo: é nisso que eu acredito, ou a nossa é a única igreja? O prazer é o seu ídolo, ao qual você dedica todo o seu tempo livre e até mesmo sua saúde. Você adora sua casa ou seu carro, seu barco ou sua vara de pescar, sua arma ou seu trabalho, sacrificando tudo por eles. Você idolatra sua esposa ou seus filhos e se curva a todos os seus caprichos. Você adora no santuário da sua própria autoimagem. Em todas essas maneiras você quebra o segundo mandamento por meio da cobiça, que é a idolatria. Novamente, esse pecado de cobiça também quebra o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Este mandamento é quebrado todos os dias quando homens e mulheres deixam suas esposas e seus maridos ou seus filhos e vão embora com a esposa ou marido de outra pessoa dizendo: o Senhor me levou a me divorciar e sair por conta própria. O Senhor me levou a fazer isso. Isso é blasfêmia. Deus nunca o leva ao pecado. Caro amigo, se você é culpado disso, você está trazendo Deus para algo pelo qual você e somente você é responsável. Isso nada mais é do que seu coração cobiçoso querendo fazer as coisas do seu jeito e tentando jogar a culpa em Deus. Portanto, você é culpado diante de Deus por tomar seu nome em vão e quebrar o terceiro mandamento. Em 2 Samuel 15, verso 7, Absalão disse a seu pai que ele deveria voltar para Hebrom e pagar seu voto a Deus, quando, o tempo todo, ele estava tentando usurpar o trono e encobrir seu coração cobiçoso, trazendo o nome de Deus para ele.
Ele estava blasfemando ao tomar o nome do Senhor em vão. E sempre que tomamos o nome de Deus em nossos lábios, quando não o adoramos em espírito e em verdade, tomamos seu nome em vão. Não lhe dá a glória trazer seu nome em tudo quanto em obras o negamos. Tito 1, verso 16. Mas há muitos que fazem uma profissão de fé em Cristo após alguma grande crise, quando não têm interesse em se afastar do pecado em verdadeiro arrependimento com ódio por ele. Outros fazem uma profissão apenas para escapar da ira de Deus ou das consequências do pecado, que é a morte eterna no inferno. Mas isso é tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão e uma violação do terceiro mandamento. Muitas pessoas tomam o nome de Deus em vão ao fazer uma profissão de fé em Cristo com nada mais em mente do que encobrir um coração cobiçoso. Conheci um homem de negócios que visitou várias igrejas na mesma cidade, se misturou com as pessoas e deixou uma oferta de $20 com cada igreja, apenas com o propósito de influenciar as pessoas a comprar sua mercadoria. Ele estava usando o nome de Deus em vão, como um manto sob o qual esconder suas reais intenções. Então tudo isso veio de um coração maligno de cobiça. Amados, é melhor termos certeza do que estamos fazendo quando tomamos o nome de Deus em nossos lábios. A cobiça é uma violação do 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus nos deu 6 dias para trabalhar e nos preparar para o 7º dia de descanso, adoração e relaxamento diante de Deus. Ele nos diz em Isaías 58, versículos 13 e 14: Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, ao santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem buscando a tua própria vontade, nem falando as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Mas um homem cobiçoso quer este dia para si mesmo, para fazer a sua própria vontade em vez da vontade de Deus naquele dia, assim como em todos os outros dias. Mesmo que ele participe de cultos religiosos regularmente, seu coração ainda cobiça seu prazer e ele tem apenas uma aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo 3, versos 4 e 5. Deus diz deste homem avarento que ele se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Mateus 15, verso 8. E em Ezequiel 33, verso 31 ele diz: E eles vieram a ti como o povo vem, e se assentaram diante de ti como meu povo, e eles ouviram as tuas palavras, mas não as puseram em prática. Porque com a boca mostram muito amor, mas o seu coração vai atrás da sua cobiça. Meu amigo, isso pode ser dito de você? Você quebra o 4º mandamento por sua cobiça. O pecado da cobiça quebra o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. A pessoa cobiçosa deseja seu próprio caminho, seu próprio governo em vez do caminho designado por Deus de obediência aos pais e a Deus, submetendo-se ao seu governo por meio dos pais e andando em paz com eles. E caro amigo, este é um mandamento quebrado 1 milhão de vezes todos os dias por crianças e jovens que estão cobiçando seu próprio caminho e buscando sua própria honra em vez de se curvar à autoridade de seu pai e mãe que Deus lhes deu. Assim, eles desonram seus pais e mostram seu coração rebelde e cobiçoso contra Deus. E vocês, crianças ou jovens que estão me ouvindo hoje, deixe-me dizer a vocês com o amor da minha alma, vocês nunca serão salvos até que se curvem à autoridade de seus pais que Deus colocou sobre vocês, pois quando vocês se rebelam contra eles, em essência vocês estão se rebelando contra Deus e mostrando que seu coração cobiçoso quer o seu caminho e não o caminho de Deus. Ouçam mais agora. Este pecado de cobiça quebra o 6º mandamento: não matarás. Porque quando um homem é ganancioso por ganho, ele matará por obter o que quer. Como a cobiça é um pecado do coração, primeiro quebramos este 6º mandamento no coração quando odiamos nosso irmão
como 1 João 3,15 nos diz: todo aquele que odeia seu irmão é um homicida, e vocês sabem que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. É a cobiça, então, que leva um homem a matar para que ele possa possuir o que pertence a outro. O rei Acabe, cego por seu coração cobiçoso, tinha tão pouco respeito pela vida de Nabote que permitiu que ele fosse assassinado para que ele pudesse possuir sua vinha, trazendo assim maior condenação sobre si mesmo. 1 Reis, capítulo 21. Um coração cobiçoso pode levar um homem a matar sua esposa ou matá-la para que ele possa ter outra mulher. É uma mãe cobiçosa e egoísta que mata seu filho não nascido para que ela fique livre de uma gravidez indesejada. Estamos vendo esse sexto mandamento quebrado a cada hora e a cada dia da semana, não é? Bem, aqui na nossa cidade, recentemente, um dos nossos policiais foi morto em um assassinato a sangue frio quando encontrou um ladrão que estava tentando roubar um banco. É a cobiça que leva um homem a matar. A cobiça também quebra o sétimo mandamento: não cometerás adultério, porque o homem ou mulher adúltero cobiça carne proibida que Deus não lhes deu. A cobiça faz com que homens e mulheres vendam suas próprias almas ao diabo no inferno apenas para satisfazer suas próprias condenáveis luxúrias. É a cobiça que leva um homem a deixar sua esposa, filhos, casa e um bom emprego para ir atrás de outra mulher para satisfazer seus próprios desejos lascivos. É a cobiça, o egoísmo, que leva a todo ato sexual ilícito e pervertido praticado hoje. E novamente, a cobiça, que leva ao adultério, começa no coração, como nosso Senhor nos diz em Mateus 5:28. Todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Quão profundas são essas palavras que vão fundo no coração do homem e marcam para julgamento aquele pecado quando ele é conhecido somente por Deus. Ó, que Deus convença do pecado nesta hora, enviando sua palavra para sua alma em poder e muita segurança para que você seja derrubado pela autoridade de sua lei. Homem e mulher, Deus vê seu coração cobiçoso. Ele vê tudo o que está acontecendo nesta sociedade promíscua em que vivemos e já enviou o julgamento do herpes e AIDS contra nós. Isso não é um aviso? Este é o julgamento de Deus porque seu coração cobiçoso quebrou este sétimo mandamento. É melhor você se abaixar diante dele e chorar por um coração partido e um espírito contrito, chorar por ódio a este pecado, pois o julgamento dessas doenças sociais que atingiram tantos milhões em nossa nação hoje é apenas uma prévia do julgamento final quando Deus o expulsará de sua presença para sempre. O pecado da cobiça quebra o oitavo mandamento: não roubarás. Quebra porque um homem alcança e toma aquilo que Deus reteve dele. Ele rouba porque seu coração cobiçoso precisa disso. Não apenas isso, mas um homem cobiçoso rouba de sua própria alma quando nega a sua alma as bênçãos do céu, enquanto se apega ao seu pecado e colhe as maldições do inferno. E a palavra de Deus classifica os ladrões junto com os homens avarentos em 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. Todos estão sob o julgamento de Deus. Meu amigo, onde você está? A cobiça também quebra o nono mandamento: não darás falso testemunho contra o teu próximo. O homem cobiçoso quebra esse mandamento quando mente para seu próximo em busca de vantagem. E o que faz o perjuro fazer um juramento falso senão a cobiça, uma esperança de recompensa? E novamente, o pecado da cobiça quebra o 10º mandamento: não cobiçarás. Quando o homem cobiça a casa do seu próximo, a esposa do seu próximo, o bom nome do seu próximo, o emprego do seu próximo ou os servos do seu próximo para si mesmo, ele está quebrando o 10º mandamento e todos os outros 9 também. Então você vê, caro amigo, este é realmente um pecado mãe, quebrar todos os mandamentos de Deus, e este é o seu efeito condenatório. Ele traz a ira de Deus sobre você em julgamento, pois Gálatas 3, verso 10 diz:
Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Portanto, se um homem persiste no pecado da cobiça, que é a idolatria, ele se exclui do céu, pois lemos também em Efésios 5:5, sabei isto, que nenhum avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Oh, quão terrível então é este pecado da cobiça que incendiou o homem, o fogo da luxúria e da ganância, para ter tudo e qualquer coisa a qualquer custo. Quão terrível é este pecado que despedaçou nossa nação. E quando olhamos para esta lei inflexível de Deus que todos nós quebramos, nos tornamos culpados diante de Deus, desamparados e sem esperança. Estamos desfeitos, pois somos trazidos à luz dos requisitos divinos e, portanto, devemos confessar nossa culpa e clamar: miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Somente quando formos levados a esta extremidade ouviremos estas palavras abençoadas: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 7, versículos 24 e 25. Então, qual é a cura para este pecado de cobiça? Ouça agora. Se você confessar diante de Deus, e por favor, caro amigo, seja honesto com Ele, que você tem se alimentado de cinzas, que seu coração o enganou para que você não possa livrar sua alma, e que há verdadeiramente uma mentira em sua mão direita, isto é, você tem mentido para Deus e para o homem, então esta é a cura. Um novo coração, uma nova natureza dada pela graça de Deus em Cristo. Ezequiel 36, verso 26 e 2 Pedro 1, verso 4. Ouça estas palavras, meu amigo. Este é um presente de Deus, operado em nós pelo poder do Espírito Santo. Ele lhe dará fé em si mesmo, conforme ele é revelado em Cristo. Esta fé irá capacitá-lo a se voltar para Deus de todos os seus ídolos e se alimentar de Cristo e olhar para Ele e somente para Ele para prover todas as coisas para sua alma, incluindo arrependimento sincero e tristeza pelo pecado. Atos 5, verso 31. Caro amigo, busque e ore por um coração quebrantado pelo pecado e pelas coisas deste mundo. Ore por uma mente celestial segundo Cristo. Ore para que sua afeição seja colocada nas coisas do alto. Colossenses 13, 2. Clame ao Senhor para arrancar o mundo do seu coração e lhe ensinar como possuí-lo, mas não amá-lo. 1 João 2, 15 a 17. E confie nele por seu poder, o poder de sua palavra e o poder de seu sangue, para limpá-lo do pecado e salvá-lo por sua graça. Veja, caro amigo, Deus nos oferece esperança somente em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, cujo sangue purifica de todo pecado. É Cristo, e somente Ele, que satisfaz o coração humano. O apetite dado por Deus é satisfeito completa, perfeita e unicamente no Senhor Jesus Cristo. Portanto, alimente-se dele conforme ele é levantado da palavra de Deus, pois se alguém se alimentar dele, que é o pão vivo que foi enviado do céu, ele viverá para sempre. Quarto, até agora em nossos estudos sobre o pecado da cobiça, a raiz de todo mal, contra o qual o 10º mandamento nos adverte, vimos que ele procede do coração depravado do homem, do qual procede todo o pecado. Pois Marcos 7, 21 a 23 nos diz: de dentro do coração dos homens procedem os maus pensamentos, os adultérios, a fornicação, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todas estas coisas más procedem de dentro e contaminam o homem. Também da palavra de Deus, vimos que esse pecado da cobiça é um pecado que engrossa o coração do homem, o mantém cativo, o engana e faz com que ele seja condenado ao inferno em vez de desistir de seus maus caminhos. Novamente ouça Ezequiel 33, 31. E eles vêm a ti como o povo vem, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Porque com a boca mostram muito amor, mas o seu coração vai atrás da sua cobiça. E 2 Pedro 2, versículos 14 e 15 diz: tendo os olhos cheios de adultério,
e que não cessam de pecar, enganando as almas inconstantes, um coração que eles exercitaram com práticas avarentas, filhos de maldição, que deixaram o caminho direito e se extraviaram seguindo o caminho de Balaão, que amou o salário da injustiça. E de 1 Timóteo 6, versos 9 e 10, vimos que é um pecado que leva a muitas concupiscências tolas e prejudiciais e a um afastamento da fé. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, cobiçando-o, se desviaram da fé e a si mesmos se traspassaram com muitas dores. Ó meu amigo, que pecado terrível é esse, fazer com que o homem se afaste da fé em Cristo, sua paz, esperança, amor e alegria, e em vez disso se traspasse com muitas dores que o afogarão em destruição e perdição no inferno. E a maior tristeza de todas é ser excluído do reino de Deus, como Efésios 5:5 nos diz, porque sabeis isto, que nenhum prostituto, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Que pecado poderoso que escraviza e agarra a alma do homem com o desejo insaciável de obter o mundo, a ponto de ele não poder ouvir a palavra de Deus alertando-o contra isso. O mundo passa e a sua concupiscência. 1 João 2,17. O que ele pensa ser ganho o cega tanto que ele não consegue considerar sua maior perda. Pois que aproveitaria o homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Marcos 8, 36, 37. A falsidade desse pecado endurece tanto o coração do homem, Hebreus 3, verso 13, que ele não consegue ver os resultados inevitáveis. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. A morte eterna, a segunda morte no inferno, Apocalipse 21 e 8. E esse julgamento aguarda cada alma fora de Cristo. Quando o Senhor Jesus for revelado do céu com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais serão punidos com destruição eterna, banidos da presença do Senhor e da glória do seu poder. Segundo aos Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7 a 9. Com tudo isso em mente, e com o ódio de Deus demonstrado contra esse pecado ao levar o pecador impenitente ao julgamento, não deveríamos parar e considerar estas questões? Como podemos saber quando nossos corações são dados à cobiça? Como posso discernir como meu coração está diante de Deus em relação a esse pecado? Ouça enquanto consideramos essas perguntas. Primeiro, eu diria que um homem está nas garras desse pecado de cobiça quando seus pensamentos estão totalmente ocupados com o mundo. Ele está sempre tramando e projetando sobre as coisas desta vida e não se preocupa com as verdadeiras riquezas que são encontradas somente em Cristo. Então ele não pensa em nada além de sua loja, sua fazenda, seu trabalho, sua casa, sua família, seu prazer, como ele pode se dar bem no mundo, como ele pode ganhar mais dinheiro ou possuir mais coisas, obter mais juros sobre seu dinheiro, encontrar mais tempo para sua pesca, caça ou boliche, ou qualquer uma das centenas de coisas que o satisfarão nesta terra. Por outro lado, os pensamentos de um bom homem, feitos bons pela graça de Deus, estão no céu. Ele colocou sua afeição nas coisas de cima, não nas coisas da terra. Colossenses 13:2. E onde está seu tesouro, ali também está seu coração. Mateus 6:21. Sua conversa, sua cidadania está no céu, de onde ele espera o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará seu corpo vil para que ele seja semelhante ao corpo glorioso de Cristo. Filipenses 3, versos 20 e 21. Então ele pensa em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, o amor de Cristo e a glória eterna com ele, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, ele pensa nessas coisas. Filipenses 4, verso 8. Ó meu amigo, onde está seu coração? Ele está voltado para as coisas do alto
onde Cristo está, ou está ocupado com as coisas desta vida? É dito de você, como foi dito dos ouvintes do solo espinhoso em Mateus 13:22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera, porque seu coração está ocupado com este mundo e com sua cobiça? Ou você acumulou para si tesouros no céu onde Cristo está? Seu coração está posto nele, em sua glória, em sua graça, em seu amor, em tudo o que ele é e no que ele fez por sua alma imortal, por sua obra de redenção. Segundo, pode-se dizer que um homem é dado à cobiça quando toda a sua fala é sobre o mundo. 1 João 4:5. Sua respiração, como a de um moribundo, tem um forte cheiro de terra, pois da abundância de seu coração perverso ele fala. Lucas 6:45. Ele pode falar das funções sociais da igreja, mas ele ainda está falando desta terra porque ele não sabe nada de Cristo. Então ele não tem lugar em seus pensamentos ou em sua fala para as coisas preciosas de Cristo. Ele fala apenas do mundo, seus prazeres, suas modas, sua política, seus programas de televisão e coisas que são sensuais, lascivas, blasfemas e desonrosas a Deus. Sua língua, caro amigo, é o espelho de sua alma. Sua fala sempre trai você. Mateus 26:73. Um sinal de um homem piedoso, no entanto, é que sua fala é temperada com graça. Colossenses 4:6. Então sua língua fala de Cristo, sua pessoa abençoada, as coisas do céu, de santidade e piedade. A fala dos filhos deste mundo cansa, mas ele se alegra nas coisas de Cristo e deseja conversar com os filhos de Deus. Por quê? Porque Cristo está em seu coração e é seu verdadeiro tesouro. Terceiro, pode-se dizer que um homem é dado à cobiça quando ele se esforça mais para obter as coisas da terra do que as coisas do céu. Um homem cobiçoso dará muitos passos cansativos para obter o mundo, mas não se esforçará por Cristo ou pelo céu. Ele ficará acordado até tarde e perderá o sono. Sacrificará sua esposa, casa, filhos ou qualquer coisa para poder ter seu dinheiro ou bebida, fama ou honra, ou seus prazeres, caça, pesca ou coisas do tipo, mas ele negligencia sua alma e a palavra de Deus. Ele se sobrecarrega tanto com negócios mundanos até que não tem mais tempo para Deus, seu Cristo, sua palavra, seu serviço ou comunhão com seu povo. Esse desejo insaciável de obter o mundo corrói seu coração e o vence de tal forma que ele não tem tempo para orar, ouvir a palavra pregada ou buscar o Senhor. Por causa da depravação natural de seu coração, ele está tão consumido com a acumulação de riquezas e as coisas desta vida que não consegue parar o suficiente para considerar o valor de sua alma. Seu coração cobiçoso nunca pode ser satisfeito, mas busca mais e mais e mais. Ele não dá atenção às palavras de nosso Senhor em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, as coisas que são necessárias para esta vida, comida, bebida, roupas e abrigo, vos serão acrescentadas. Se ele pudesse ter o céu em seus termos, ele o aceitaria, mas nunca fará nenhum esforço para obter Cristo e sua salvação. Então ele busca o mundo de todo o coração, enquanto ele só deseja o céu. Por fim, esse homem cobiçoso coloca seu coração nas coisas mundanas, que por amor a elas ele se separará de Cristo e do céu. Quando Cristo disse ao jovem rico, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me, ele foi embora triste porque tinha muitas posses. Mateus 19, 21, 22. Ele prefere se separar de Cristo do que de todas as suas posses terrenas. Ouça, meu caro amigo, quando se trata do ponto crítico, se você vai perder sua propriedade ou Cristo, seus amigos ou Cristo, sua família ou Cristo, e você prefere se separar de Cristo do que qualquer uma dessas coisas que desaparecerão no final, então está claro que você está possuído pelo demônio da cobiça. Oh, quantos venderam Cristo por menos de 30 moedas de prata como Judas fez?
Esaú vendeu sua alma por uma tigela de feijão vermelho e arroz. E você está vendendo sua alma por algo tão trivial se você escolheu qualquer coisa desta vida em vez de Cristo, que é o presente de amor de Deus aos pecadores. O Espírito Santo já o convenceu deste pecado de cobiça, este desejo insaciável de obter o mundo e tudo que ele tem a oferecer. Lembre-se do que 1 João 2, 15 a 17 nos diz: não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E qual é a vontade de Deus? Sua vontade é que nos arrependamos, confessemos esse pecado de cobiça, abandonemos nosso caminho e nossos pensamentos e retornemos a Ele. Isaías 55, versículos 6 e 7. Que deponhamos as armas de nossa rebelião e busquemos sua face em graça. Atos 17, versos 30 e 31. Que venhamos a Cristo para a salvação. Atos 4:12. Que creiamos no Filho de Deus, a quem Ele enviou. 1 João 3:23. E que sigamos a justiça e a santidade, para que possamos viver sobriamente, retamente e piedosamente neste presente mundo mau. Tito 2:12. Sua vontade é nos dar perdão de pecados, justiça, um novo coração, um novo espírito, uma nova natureza. Na verdade, uma nova vida, porque Ele nos diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Só então teremos a promessa de João 6:39, onde nosso bendito Senhor nos prometeu a maior bênção do mundo. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que eu não perca nada de tudo que Ele me deu, mas que o ressuscite no último dia. Ó meu caro amigo, por que você está vendendo sua alma? Permanecer em seu pecado de cobiça e se apegar às coisas deste mundo só permitirá que você ouça essas terríveis palavras no dia do julgamento. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Mateus 7:23. Você e eu nunca saberemos o que significa estar em Cristo até aquele último grande dia, quando tudo será varrido e estaremos diante do justo juiz para dar contas de tudo o que fizemos enquanto estivemos aqui na terra. Nunca saberemos o valor do sangue de Cristo, o valor de sua justiça, o valor de sua grande graça e amor, até que estejamos ali com Cristo como nosso único refúgio e esperança. Oh, que grande misericórdia estar nele e permanecer nele naquele dia. Pense nisso, querido amigo. O que será, com toda a esperança e toda a misericórdia perdidas, com todas as coisas deste mundo varridas, quando você tiver que encarar o justo juiz como uma alma nua e pecadora porque você não desistiu deste mundo? Que coisa terrível! Oh, eu oro para que você pense nessas coisas e clame a Deus para ter misericórdia de você em Cristo. Confie nele, creia nele, lance-se pela fé sobre ele, pois somente ele pode salvar e manter e livrar você imaculado diante de Deus naquele dia. Amém.